fala que devemos ser como crianças, não como na imaturidade, mas na inocência. O Senhor nos chama a ser inocentes como criança, humildes como uma criança, e que nós devemos a cada dia buscar um coração semelhante ao do Senhor, um coração voltado à semelhança, como o Senhor fala, que nós devemos buscar a cada dia um coração semelhante ao dele, um coração amoroso, bondoso, que não guarda mágoa, não amarga rancor, e que nós venhamos ser humildes de coração a cada dia. Amém? Você possa fechar os seus olhos, que o Senhor se reverencie ao Senhor nessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, graça e misericórdia duram para sempre. Oh, Pai, te louvamos porque o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui hoje na Tua casa para te louvar, para engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pelas coisas que o Senhor fez nesse dia que nós nem mesmo percebemos, por cada livramento. Te agradecemos por cada amor derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pela graça. Oh Pai, te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que têm filhos, que hoje se comemora o Dia das Crianças, ó Deus. Obrigado por cada criança que tem nessa igreja, obrigado por cada família nessa igreja, obrigado, Senhor, pelos filhos que aqui tem, obrigado por aqueles filhos que ainda hão de vir, que o Senhor ainda há de nos dar, Senhor. Oh Pai, te louvamos por cada um. Que essa igreja, Senhor, venha crescer em poder e graça. Que os teus filhos, ó Pai, a cada dia venham ter o compromisso de honrar ao Senhor, de amar ao Senhor cada vez mais e mais, de te buscar, de orar a ti, ó Senhor. Que nós venhamos a cada dia ter um coração semelhante ao do Senhor, um coração amoroso, bondoso, disposto a perdoar, disposto a oferecer o melhor. Oh Pai, que nós venhamos estar sensíveis à Tua presença, Senhor, sensíveis ao Teu toque, Espírito Santo de Deus. Mova-se em nós, através de nós. Oh Senhor, toque em nossas vidas, em nosso coração. Traga aqueles que ainda hão de chegar guardados pelo Senhor. Traga aqueles que ainda hão de chegar guardados pela Tua presença, ó Deus. Incomode aqueles que não despertaram a vir. Desperte, Senhor, a cada um para querer Te buscar, querer Te louvar. Já Te agradecemos por cada vida que aqui está, por cada vida que irá passar ali por aquela live, Senhor, que o Senhor alcance cada casa. Oh Pai, é o que nós Te louvamos, Te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Amém, Jesus. Que nós venhamos louvar ao Senhor com alegria, Rei do nosso coração. Aleluias. Aleluias. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna é só minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom.
O Senhor é bom, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona, o Senhor é bom, aleluia, graça e misericórdia duram para sempre, e nós só queremos o Teu toque, Senhor, nós só queremos o Teu toque nessa noite, Senhor, nos toque, Pai, nos toque, Senhor, como nós amamos o Senhor. Os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Eu abro o coração a ti. Abra ele. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Abra seu coração a ele. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver
nós venhamos louvar de coração. Faça em mim, Senhor, o teu querer. Faz em mim o teu querer, Senhor, a cada dia. O teu toque é tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Aleluias. Em 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7, a palavra do Senhor nos fala: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com riqueza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Que nós venhamos entregar ao Senhor, não com tristeza, nem por necessidade, mas que nós venhamos entregar ao Senhor com alegria. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, coloque em suas mãos com alegria. Você venha devolver ao Senhor com alegria e ser grato a tudo que Ele já te fez. Porque se você tem o que devolver, o que ofertar, foi porque Ele já te abençoou, já te deu. Aleluias. Coloque em suas mãos seu dízimo, sua oferta, entregue verdadeiramente ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo sustento que o Senhor já tem nos dado. Te agradecemos por toda a provisão que o Senhor já tem nos dado, Pai. Oh Senhor, que o Senhor continue abundando nos celeiros dos teus filhos. Que o Senhor continue abundando na vida de cada um. Oh Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está disposto a oferecer ao Senhor com alegria, não com tristeza. Aquele que tem o coração aberto, Pai, para entregar e devolver aquilo que pertence ao Senhor. Oh Pai, que nós venhamos a cada dia ter no coração a disponibilidade de estar ofertando ao Senhor, de estar devolvendo ao Senhor. Oh Pai, aquele que não tem o que contribuir, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Abra portas, Senhor, se tiver alguma necessidade, que o Senhor venha prover sobre a vida de cada um. Se alguém aqui estiver passando necessidade, que o Senhor venha abundar sobre a vida de cada um. Oh Pai, que nós venhamos a cada dia entregar ao Senhor o melhor que nós podemos. Abençoe, Senhor, aqueles que estão ofertando, Pai, ali para a obra da igreja. Aqueles que estão contribuindo com o coração disposto, que o Senhor continue alcançando, abençoando. Que o Senhor continue, Pai, transbordando na vida de cada um. Oh Pai, é o que nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos. E cada um que trouxe, traga com alegria, em nome do Senhor Jesus. E você que pode, fique sobre os seus pés, para nós declararmos ao Senhor o quanto nós precisamos dEle, o quanto necessitamos da presença dEle, que não somos nada sem a presença dEle, não somos nada sem o toque dEle. Oh Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu perdão. Aleluia. Preciso de Ti. Preciso do teu perdão. Precisamos de Ti, Senhor. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Declare a Ele que você tem sede da presença dEle. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena nem existir, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Não posso esquecer o que fizestes por mim. O que o Senhor já fez por mim. Como ao pé o céu, Tua misericórdia é sem fim. É sem fim, Senhor. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta
cada dia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos tanto de ti, Senhor. Necessitamos da tua presença, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Contigo até o fim, Senhor. Aleluias. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluias. Precisamos de ti, Senhor, a cada dia, a cada instante, Senhor. Nós necessitamos da tua presença. Nós precisamos de ti, Senhor. Necessitamos do teu toque, do teu afago, Jesus. Nada somos sem a tua presença. Nada somos, Jesus. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. As crianças. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças. Que Deus possa abençoar as crianças, o culto infantil, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos orar pelas crianças, igreja, nesta noite. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração. Pedir que o Senhor venha abençoando, ó Deus, o culto infantil, usando, ó Deus, a tua serva como instrumento do Senhor, para falar no coração dessas crianças. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que venha ser um momento, ó Deus, de grande bênção e edificação no coração de cada uma delas. Em nome de Jesus oramos, louvamos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Que Deus possa falar nos nossos corações nesta noite e que possamos receber uma nova porção daquilo que é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Que você preste atenção naquilo que Deus deseja ministrar. Você na live que louvou com a gente, fique aí mais uma vez, para que a gente possa estar aqui ouvindo a palavra de Deus, em um período, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, em nome de Jesus, no verso de número 35, Marcos, capítulo de número 4, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, no verso de número 35, em nome de Jesus, que Deus possa ministrar nos nossos corações, onde assim diz a palavra para mim e para você. E naquele dia, sendo já tarde,
disse-lhes: passemos para outra margem. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, igreja. Pai, eu quero adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Ó Deus, que nesses minutos que teremos de mensagem, que possa, ó Deus, ser de grande valia e ministração em nossos corações. Nesta noite, ó Deus, queremos ouvir a tua palavra, como também pregar o teu evangelho. Falar da tua palavra, ó Deus, para aqueles ao qual estão dispersos. Então nós te pedimos, Jesus, que neste período, neste momento, que nós estaremos aqui para falar do evangelho, ó Deus, de modo eclesiástico aqui na igreja, que possa ser de edificação para aqueles que se encontram ali na live, como nós que aqui estamos, ó Deus, literalmente presente. Em nome de Jesus, oramos, bendizemos e agradecemos. Amém e amém. Amém? Toma o teu assento em nome de Jesus. Igreja, nós vemos aqui uma passagem, talvez do conhecimento, de todos aqui presentes, do conhecimento de toda a igreja aqui neste lugar, certamente, em grande porcentagem daqueles que se encontram na live, conhecem este texto, ao qual a palavra de Deus vai declarar um período, um momento, onde verdadeiramente, estava acontecendo, uma situação de encontro. A Bíblia relata que ali havia, multidões, havia pessoas, como é comum quando nós lemos na Bíblia Sagrada, nós observamos, que a Bíblia ela narra e ela demonstra que onde Jesus estava, onde Jesus chegava, onde Jesus se encontrava, sempre existia uma multidão, Ou seja, nós vimos, quando passeamos pelos evangelhos, um interesse ímpar do povo em ouvir Jesus, em estar com Jesus, em dialogar, em ser tocado, em ser ali motivado, curado, transformado. Ou seja, coisas diversas que aconteciam, na vida das pessoas quando elas estavam próximos a Jesus. E o que nós percebemos é que Jesus, naquele dia, a Bíblia diz que sendo tarde, ele faz um convite. Ou seja, nós percebemos que a nossa vida, ela é baseada de convite. Uma certa feita, você recebeu um primeiro convite. Mesmo nós que nascemos, falando daqueles que nascem em um berço cristão, em um berço evangélico, nós vamos perceber que essas pessoas, ela chega a um período na vida dela em que o amadurecimento faz com que ela entenda a necessidade de se atentar, de receber, de aceitar um convite. Ou seja, um convite ao qual vai trazer um amadurecimento e um crescimento. Um convite, por exemplo, todas as pessoas que se encontram com Cristo,
Talvez você convidou alguém em algum momento, né? Nós temos feito convites para o dia do fim da semana próxima, seguinte, né? Onde nós temos chamado mulheres, crianças, famílias, para que estejam juntos, e às vezes nós pensamos que não tem resultado um simples convite, um simples chamado, uma simples entrega de reflexão. E entenda uma coisa, tudo começa por um convite. Jesus aqui, ele faz um convite para os discípulos, ele diz assim para eles: passemos para outra margem. Ou seja, a gente vê aqui Jesus, ele chamando os discípulos, ele trazendo os discípulos a ele, e trabalhando uma ideia de algo acontecer, porque quando Jesus nos convida para algo, igreja, pode ter certeza que alguma coisa ele tem para trabalhar. Um dia teve um chamado, um dia Jesus ele te chamou, ele convocou a sua vida. Um dia Jesus ele despertou você. Se você está aqui nesta igreja, outros estão em outras, é porque Jesus, em uma certa feita, Jesus em um determinado momento, em um determinado instante, ele fez um convite, ele chamou, ele olhou para você de alguma forma e ele te convidou. Você recebeu um convite. Nós vivemos baseados em convites, convite ministerial, convite espiritual, diante da nossa família, diante da nossa casa, diante de tudo que temos a fazer, tudo inicia um convite. E o Senhor, ele convida a sua vida, ele convida você, como Jesus te amou aqui, né, neste momento. Ou seja, diante de uma multidão, ele faz algo diferente. Nós vivemos no meio de uma grande multidão, nós vivemos no meio de um grande movimento ao qual nós estamos vivendo atual, por exemplo. Mas Jesus, ele sempre deseja ter algo íntimo conosco. E o convite que Jesus fez, este convite, ele foi voltado a uma situação de individualidade. Entra no barco. Olha só uma coisa, em todas as vezes que nós aceitamos aquilo que Jesus tem para nós, nós estamos automaticamente adentrando naquilo que é o barco da vida. A nossa vida, ela é como se fosse um barco no mundo, ou seja, no grande mar. E se não tiver, igreja, Jesus no nosso barco, pode ter certeza que nós iremos afundar. Porque automaticamente, diante deste convite, diante desta situação, o principal que deveria estar ali, ele estava, que era Jesus. Porque muitas vezes, quando nós somos convidados a um sonho, a um projeto, a nós podermos anseiar tantas coisas nas nossas vidas, o grande problema é que chega um momento em que nós esquecemos que o principal ponto para que a gente conseguisse alcançar o que nós temos sonhado é Jesus. O grande problema é que nós vemos às vezes pessoas que colocam Jesus no início, mas quando chega no meio já está o esquecendo, e no final do sonho, a realização, a materialização daquilo que é um sonho, já não mais lembra que Jesus é a principal peça para que a gente pudesse alcançar. Então o que a gente vê é, igreja, primeiro detalhe, é que Jesus ele convida, e este convite é para ele também
está no barco. Igreja, qual é seu sonho? Como você entrou aqui? Você na live, os discípulos ali, eles tinham um momento íntimo com Jesus, uma aproximação íntima com Jesus. Nós vivemos baseado em sonhos. Nós sonhamos, nós buscamos, e tudo que Jesus deseja é realizar. Eu gosto muito de mencionar que Jesus tem mais interesse em nos abençoar do que nós mesmos ser abençoados. Quando Jesus ele olha para a tua vida, para a minha vida, Ele tem projetos, Ele tem sonhos para nós, Ele tem expectativas de que eu e você venhamos alcançar grandes coisas, maravilhas. O que nós percebemos é que os discípulos também tinham isso sobre eles. Aqui era um início, um momento inicial. Porém foi feito, Jesus os mostrou, Jesus os convidou para uma expectativa maior. Porque o que Jesus queria fazer, sabendo que Jesus sendo Deus, e sabendo tudo que iria acontecer, Jesus sabia o que viria depois. Jesus já estava preparando um momento para os levar a uma grande experiência. Entenda uma coisa, igreja. Quando Jesus nos convida, Ele também deseja nos aperfeiçoar. Ele também deseja nos mostrar coisas além. Então, neste momento, nós vamos ver que ali, diante deste convite, diante do barco, a Bíblia declara que vai ser levantado, igreja, um temporal. Ou seja, mas o que nós percebemos é tão interessante este momento, que a Bíblia relata que Jesus, ele adormeceu. Jesus, ele estava no barco. Interessante nós pautarmos aqui, que nós estamos falando de Jesus homem, porque a parte divina, a parte Deus, nós podemos mencionar que ele estava vendo tudo, que ele sabia de tudo, que ele mencionava tudo, que ele conhecia tudo, mas a parte humana, a Bíblia declara que estava adormecido. Interessante é que a Bíblia declara que este dormir, de Jesus era na popa do barco. A Bíblia relata então aqui, que o mar, ele se fica revoltado, vamos dizer assim, e começa a ter, uma situação de naufragar, daquele barco se afundar, e a Bíblia relata que os discípulos, eles se desesperam, mas o que nós percebemos, igreja, é que Jesus, ele tem propósito em todas as coisas. Nós temos que entender que se Jesus nos fez um convite, porque os nossos sonhos é baseados em convites de Jesus. Todas as coisas nos marcam. Nós somos marcados de alguma forma naquilo que Jesus tem para nós. Às vezes um louvor nos marca, uma palavra nos marca, às vezes uma atitude de alguém nos marca em Cristo. Este último hino, que foi louvado aqui, ele é bem antigo. Eu me lembro da época da minha conversão. Era algo que me levava muito à reflexão. Distante de ti, Senhor, eu não posso ficar. Ou seja, nós percebemos que algumas coisas marcam a nossa vida, que algumas coisas marcam aquilo que nós temos com Cristo, o convite de Cristo em nós. Nós somos marcados de alguma maneira por aquilo que Deus tem na nossa vida, por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque um dia Ele te fez um convite. Este convite é através de alguém, talvez o marido, talvez a esposa, talvez namorado, namorada, talvez um filho, talvez o pai, a mãe, talvez
foi o pastor, talvez foi alguém que um dia disse para você: vamos. Alguém te convidou para você entender que Deus tem um projeto, que Deus tem algo, que Deus tem feito algo na tua vida, algo no teu coração, que Deus tem feito algo sobre você, sobre a tua caminhada, sobre aquilo que você tem anseiado, tem sonhado. O que nós percebemos, igreja, é que em todas as coisas Deus, Ele realiza, Deus, Ele planeja, Deus, Ele faz tudo o que nós precisamos. Mas em primeiro modo, Ele nos convida, Ele te convida, Ele convida a tua vida, Ele convida você. Aceita o convite de Deus e entenda que ainda diante deste convite, talvez diante deste temporal que você tem enfrentado, mas em tudo Deus tem um propósito. Deus, Ele não perde o foco, Deus, Ele não perde nenhum acontecimento, nada que está se passando sobre as nossas vidas pode ser destruído diante do inimigo, acabar com seus sonhos e projetos, porque em tudo Deus tem propósito. Deus tem sonhos para você. Deus, Ele sonha para você, mais do que você mesmo. Ou seja, Deus tem trabalhado em nosso favor. Deus, Ele tem feito algo em nosso favor. O que nós entendemos é que Jesus, Ele tem propósito. Quando Jesus convida, Ele está nos convidando a compreender que quando nós entramos neste barco da vida, não será tudo muito lindo, tudo mar de rosas, como diz o ditado. Não, haverá momentos de tempestade, nós enfrentaremos adversidades. Às vezes isso no mundo físico, no mundo emocional, no mundo psicológico, no mundo financeiro, no mundo material, áreas diversas da nossa vida. Existe adversidades, tempestades. Às vezes nosso barco vai balançar, às vezes nós iremos balançar, mas o que nós temos que entender, igreja, é que diante disso tudo, nós precisamos crer que Jesus, Ele tem propósitos em todas as coisas. Jesus, Ele tem propósito em tudo para as nossas vidas. Propósito em tudo que nós iremos fazer e que nós devemos fazer. Ele tem propósito, igreja. Ele te convida para mais perto. Ele te convida para um relacionamento íntimo com Ele, com a presença dEle sobre você. O que nós percebemos que diante disso tudo, para vivermos esses sonhos, existem algumas coisas, qual mudar a nossa posição é uma delas. Mudar a nossa postura. Existe uma necessidade de mudança. Quando Jesus, Ele nos convida, podemos dizer sim, que Jesus, Ele nos convida da maneira que nós nos encontramos, que nós estamos. Quando Jesus, Ele nos chamou, é como aquele hino infantil, né? Nós éramos como um homem torto, aquela pessoa que andava torta, tudo errado. E quando Ele nos chama, igreja, Ele olha para nós e sabe que isso encontra em nós esta fraqueza, esses erros, essas atitudes que não agradam. Mas de qualquer forma Ele está nos convidando, de qualquer forma Ele está nos chamando. Mas quando Ele nos chama, é para mim e você mudar a nossa posição. É para eu e você mudar a nossa postura.
é para eu e você mudar as nossas atitudes. O Senhor deseja que a gente mude aquilo que não agrada a Ele. Planos, né? É a postura, mudança. Nós entendemos que plano significa algo novo. Mas aquilo que é novo, entenda uma coisa, igreja, nós temos que estar preparados para viver algo novo. Por que muitas vezes nós não vivemos algo novo? Porque nós não estamos dispostos a enfrentar caminhos escuros. Toda mudança, igreja, ela traz ansiedade. Toda mudança, ela traz preocupação. Ela nos faz pensar mais do que algo que é natural. Mas a falta de mudança também é como estar em uma zona de conforto, em um comodismo. Não existe erro, não existe nada incorreto, mas também não existe desenvolvimento. Porque nós só conseguimos crescer e desenvolver a partir do momento em que eu compreendo e entendo que para eu viver algo novo, é necessário eu ter coragem para enfrentar um caminho onde eu nunca conheci. Isso é em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, no nosso casamento, na nossa família, na vida profissional. Na vida é assim, quando nós queremos algo novo, nós mudamos a nossa posição, nós mudamos a nossa postura, nós buscamos aquilo que é planos novos para nós. Mas isso significa, igreja, perigo, isso significa, igreja, decisões que nós iremos ter que enfrentar. O que nós percebemos é que para tudo isso, Jesus, Ele tem que estar no barco. E além de Jesus estar no barco, nós temos que compreender, igreja, que nós podemos chamar a atenção do nosso Deus. E como que eu faço isso? Clamando, orando, buscando. A Bíblia diz que Jesus, ele até estava no barco, mas ele estava dormindo. Ele estava dormindo e onde? Na popa. Qual é esta região? Na traseira do barco. E onde é o lugar do capitão? Na proa, onde há um comando, onde há uma direção, um direcionamento. Igreja, chama a atenção do teu Deus. Às vezes Ele fez um convite para você, não sei quantos anos, eu não sei quando, mas uma certa feita Ele fez um convite para você. Talvez através de alguém, um amigo, um vizinho, um familiar, alguém. E este convite, ele gerou algo novo. Ele te fez querer viver sonhos. Ele te fez querer viver algo diferente. Gerou em você algo novo, algo que trouxe uma movimentação, uma mudança de postura, uma mudança de posição. Ou talvez esta mudança está acontecendo, mas o que nós percebemos é que nós estamos no barco, neste barco ao qual Jesus nos convidou para entrar. Mas talvez, igreja, o nosso distanciamento daquilo que é a vontade de Deus, num sentido figurado, faz como se Jesus estivesse dormindo na popa. Talvez nós os colocamos lá, talvez nós deixamos Jesus para trás,
talvez nós esquecemos de Jesus. E talvez a tempestade está sobre o nosso barco. Chama a atenção do teu Deus. Clame a Ele. Invoque o nome dEle. Clame o nome dEle. Peça com que Ele venha fazer diferença. Porque a partir do momento em que a tempestade começou a acontecer sobre os discípulos ali naquele barco, a Bíblia declara que eles clamaram, eles buscaram, eles falaram com Jesus. E quando Jesus desperta a igreja, Ele toma a direção daquele barco, Ele vai para a proa daquele barco, Ele lidera aquele barco. E naquele momento Ele dá ordem ao mar para que se aquete, porque Ele é dono de todas as coisas, porque Ele é Senhor de tudo, porque Ele é o Deus que tudo pode fazer, que tudo pode realizar, que tudo pode contemplar nos nossos corações. Então entenda uma coisa: se você quer viver algo novo, começa a chamar a atenção do teu Deus, começa a clamar o teu Deus, começa a falar com Ele, de um sentido figurado, que talvez Ele está dormindo na popa do barco da tua vida, talvez porque você colocou Ele para trás, mas convida Ele a tomar a direção do barco da tua vida neste momento, em nome de Jesus, igreja. Coloca Ele na direção, porque tem algo novo chegando aí. Algo novo nos traz preocupação, ansiedade, nos traz a planejar, porque nós caminhamos por um caminho escuro, não enxergamos quando vivemos algo novo. Dentro de algumas semanas, se Deus quiser, nós iremos viver algo novo, no sentido eclesiástico geral. Na verdade, nós temos vivido a cada semana, mas a materialização completa daquilo que nós temos anseiado. Mas às vezes a minha mente trabalha. Nós vamos para um outro lugar, vai ter um deslocamento de novo, né? E dessa vez o final, em nome de Jesus, até Jesus voltar. Ou seja, a nível de mudança, desde que a igreja começou, garagem, mais um, 4 pontos, dando início na garagem onde morávamos há 14, quase 15 anos atrás. Ou seja, e percebemos que mais uma mudança é meio que perder a identidade, apesar que estrategicamente nós saímos de um local no miolo, mas vamos para um lugar onde a cidade toda entra e sai. Existe algo benéfico, ou seja, existe a ideia de podermos ali todos passarem, verem, conhecerem. Por isso a minha ideia de fachada do IDOR, do TV IDOR, para deixar uma mensagem ali, vai passar pessoas de fora, entrar, vai olhar, ou seja, então tudo que nós pudermos fazer, como a Bíblia declara, escreva de uma maneira tão grande, que todos que passarem possam ler. Nós não vamos escrever de modo tão grande, mas a tecnologia vai nos fazer mostrar, para que todos possam ler a palavra de Deus. Ou seja, mas nos dá aquele medo, ainda que temos preparado tudo, anseiado tudo, sonhado tudo, mas o que me contempla, o que me faz ter a paciência e a tranquilidade é ver, igreja, que Deus está neste negócio, que Deus não nos abandona, que Deus não nos deixa sozinho, mas Ele entra com provisão em tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Então nós vemos que quando Ele está no barco, nós clamamos, Deus, Ele entra, igreja, Ele acorda, Ele
para até mesmo a tempestade, se for necessário, em favor das nossas vidas. Clame a Ele. Clame a Ele. Entra em juízo com Ele. A Bíblia chega a dizer: me lembra do passado, me apresenta a tua causa, entremos juntos em juízo, para que eu possa te justificar. Existem momentos nas nossas vidas, igreja, que nós temos que olhar, nós temos que parar, nós temos que entender a necessidade de entrarmos em juízo com Ele, de clamarmos a Ele, de invocarmos o nome dEle, de clamarmos a Ele de uma maneira tal, em nome de Jesus, porque Deus é Senhor, é aquele que realiza todas as coisas, que faz todas as coisas, que contempla todas as coisas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, igreja, permita Ele fazer sobre você tudo o que você necessita, tudo o que você precisa. Muda a posição, muda a postura, faça tudo o que for necessário para que Cristo venha estar sobre os seus sonhos. Talvez pareça que Ele está dormindo sobre a popa do barco, mas como os discípulos, comece a clamar, comece a invocar o nome dEle, para que em nome de Jesus, Ele venha ser Senhor da tua vida, Ele venha ser aquele que tudo realiza em favor da tua vida. Em nome de Jesus, igreja, passe pelo novo e vivo caminho, por aquilo que é novo de Cristo na tua vida, por aquilo que é novo de Cristo no teu coração, por aquilo que é novo de Cristo, sobre tudo que você tem a fazer, a caminhar e a realizar na presença dEle, em nome de Jesus, igreja. Receba do Senhor, permita Ele parar essa tempestade, mas para isso, você tem que clamar e invocar o nome dEle. Vamos orar, fica de pé, eu quero orar com você, que Deus abençoe as nossas vidas. Fale com Deus neste momento, que Deus possa derramar a unção dEle sobre nós, possa derramar a unção dEle em nossos corações. Fale com Deus neste lugar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado por este momento, obrigado por esse instante, obrigado pela oportunidade de te servir, de te buscar, ó Deus, de fazer a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós agradecemos nesta noite, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer alcançar a tua presença a cada dia, que possamos, ó Deus, viver o teu amor, e mesmo, Jesus, se nós enfrentarmos tempestades, nós saberemos que o Senhor está sobre nós, que o Senhor, ó Deus, tem trabalhado em nosso favor, tem nos feito, Pai, alcançar a tua presença, o teu amor, a tua graça e misericórdia em nós. Obrigado por este momento. O Senhor Deus nos leve a viver os teus sonhos e projetos. Abençoa cada vida aqui nesta noite, Pai. Abençoe cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Seja aquelas pessoas da live, ó Deus, seja quem se encontra aqui, ó Deus, literalmente falando. Obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas. Oh papai, que possamos alcançar mais e mais, ó Deus, todas as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos que o Senhor esteja na proa, Pai, esteja no comando do barco da tua igreja, do barco da tua noiva, esteja no comando das nossas vidas, Pai. Toma direção de todas as coisas, toma direção, ó Pai, ó Deus, de tudo que temos a fazer, de tudo, ó Pai, que temos a realizar, em nome de Jesus, ó Pai. Fique à vontade, faça o que o Senhor desejar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em tudo que nós realizarmos, Pai, que seja de acordo o teu querer, a tua vontade, o teu desejo, que possamos viver, Pai, ó Deus, grandes coisas do Senhor em nossos corações e em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Jesus, obrigado por esta noite. Ó Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra no meio das nossas vidas, aviva, Pai. Supre todas as necessidades, ó Deus, de cada um aqui. O Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe o que cada um tem passado, tem enfrentado. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um, ó Pai, ó Deus, tem, ó Deus, enfrentado na tua presença. E eu te peço, Jesus, realiza, Pai, ó Deus, o mover do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que possa nos alcançar, de acordo, ó Pai, ó Deus, a tua benevolência, de acordo com o teu desejo, de acordo, ó Pai, o teu querer. Obrigado por esta noite, ó Pai, que o Senhor possa nos dar paz, nos dar graça, nos proporcionar a oportunidade de mais uma vez falar da tua palavra aqui nesta cidade, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos neste momento, nós clamamos ao Senhor neste momento, que o Senhor nos direcione, ó Deus, e nos dê a condição de alcançar as maravilhas do Senhor. Nós oramos nesta noite, rendemos graça, louvamos, bendizemos e nós agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Toma o teu assento, que Deus possa abençoar a tua vida e possa te fazer alcançar maravilhas na presença dEle, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os nossos corações, abençoe as nossas vidas e nos dê graça aqui nesta noite. Amém? Os irmãos da live, que Deus te abençoe. Foi um prazer ter você com a gente em mais uma noite. Em nome de Jesus, Deus possa te guardar e te fazer alcançar maravilhas na presença dEle. Amém? Graças a Deus. Tenha uma boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Deus te abençoe também.